A graça e a paz do Senhor esteja com vocês, amados de Deus, que Deus possa te abençoar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois eu tenho cinco irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluias. Vamos orar, amados. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos ensina a cada dia, que nos leva a te conhecer cada dia mais. Que o Senhor possa falar no nosso coração nesta noite. Seja conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, precisamos da tua direção a cada dia e já te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós acabamos de ler aqui a parábola do rico e Lázaro, e diz que este rico entregou-se a uma vida de prazer, deixou de fazer bem a Lázaro, um infeliz que vivia ali à sua porta, desejando comer das migalhas que caíam da sua mesa. Esqueceu de coisas fundamentais à vida, e servir a Deus não estava nos seus planos. E agora estava sofrendo no inferno, sofrendo e desesperado, pede compaixão, misericórdia, mas é tarde demais. Pede ajuda também para que os seus irmãos não vão para lá, porque o lugar lá é terrível. Pede também para que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos e vá lá e refresque a sua língua, porque lá é um sofrimento terrível. É fogo e enxofre. Porque este homem foi para o inferno. O que teria acontecido de tão importante? É sobre isso que nós gostaríamos de falar nesta noite, sobre esse texto aqui, muito importante. É um grande alerta para todos nós. Nós vemos aqui que esse homem, ele se esqueceu de Deus. Esse rico, ele estava completamente longe de Deus, ele estava envolvido somente com as suas riquezas, com a vida que ele levava, com as suas roupas finíssimas, a vida regalada. Ele viveu a vida regalada, não final de semana,
Não, ele viveu uma vida regalada todos os dias. Não foi somente regalada, foi regalada esplendidamente. Uma vida regalada esplendidamente. Amém? Isso foi o que ele viveu. Ele estava então completamente esquecido de que Deus existe. E o conceito de que Deus não existe, nós vemos no dia de hoje. Deus é coisa imaginária. Olha, Deus é coisa de gente que não tem o que fazer. Deus é coisa de desocupado. Deus é coisa de gente que não pensa, não raciocina. É isso que as pessoas ainda pensam hoje em dia. Esse é o problema de muitas pessoas hoje, que se acham autossuficientes, que estão envolvidas ali nas suas atividades do dia a dia, mas esquecem do mais importante, que é Deus. São pessoas que não têm tempo para pensar em Deus. Tem tempo para se divertir, para viver nos prazeres do mundo, mas não tem tempo para lembrar do verdadeiro Deus que nos dá a vida farta, abençoada, de paz, alegria, saúde, e já preparou o melhor para nós quando nós partirmos. Então, amados, nós vemos aqui que muitas pessoas têm se esquecido de Deus, ou têm se lembrado de Deus só nos momentos de aperto, nos momentos das aflições. Nós temos que estar sempre agradecendo, tendo uma vida com Deus. Esse rico, ele se esqueceu de uma coisa também muito importante, que nós precisamos pensar, e ele não pensou que ele ia morrer. A vida é muito boa. A vida é muito boa, apesar de todos os nossos problemas, as nossas lutas, a circunstância que nós vivemos, nós passamos, enfrentamos. É difícil encontrar alguém que não queira viver, não é? Então, todos querem viver. E esse rico dessa parábola aqui, ele tinha tudo o que ele quisesse. Tudo. Ele era riquíssimo, tinha uma vida esplêndida, mas algo muito importante quero dizer para você. Ele se esqueceu. Ele se esqueceu. Esse é um grande problema que as pessoas estão vivendo ainda hoje. As pessoas pensam que nunca vão morrer. E não estão preparadas para isso, não estão preparadas para a morte. Na verdade, ficam acumulando bens, acumulando como se fosse viver eternamente aqui na terra. Mas isso é um grande engano. Pensam que a morte só acontece para esse, para aquele, mas para ele nunca acontece. E quantas pessoas que passam a vida juntando fortunas e quando morre deixa tudo aí. Depois vira aquela briga para os filhos para dividir. Ninguém leva dinheiro e bens para a sepultura. No caixão, nós só levamos a roupa do corpo. Ele se esqueceu também que um dia ele seria julgado. E o rico dessa história esqueceu que depois da morte seria julgado. E o pior ainda, ele se esqueceu de entregar sua causa ao grande advogado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E agora, já é tarde demais. Ninguém poderá se esconder do grande dia, o dia do julgamento. O que garante a nossa vitória nesse dia é viver uma vida reta diante de Deus e ter como advogado nosso Senhor Jesus Cristo, amando o Senhor Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento, nossas forças, e amar ao próximo como a nós mesmos.
esse rico também se esqueceu que precisava arrepender dos seus pecados. A necessidade de se arrepender foi assim que o Senhor já nos disse. O Senhor veio, pregou as boas novas do reino e Ele sempre nos disse: se não vos arrependermos, todo de igual modo perecereis. Não há salvação sem arrependimento dos pecados. Jesus pregava o arrependimento: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluias! Só Jesus pode perdoar os pecados. O padre não pode perdoar pecado. O pastor não pode perdoar pecados. O bispo também não. O missionário também não. Só Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Ele também se esqueceu, amados, que depois da morte não teria mais ajuda. Há tantas pessoas como esse homem da parábola pensam que terão ajuda depois da morte. É triste alguém morrer na esperança que vão encontrar ajuda no além. Puro engano. Muitos estão confiando em rezas, queima de velas, estão confiados em santos, no purgatório. Mas que decepção eles vão ter, amados. Eu quero dizer para você, nesta noite, para você que está vivo e pode contar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Quando nós vemos aqui a triste história desse homem rico, quanto sofrimento. Como todo materialista pensou que fosse matéria, morreu, acabou, esqueceu-se das coisas fundamentais que disse o nosso Criador, o nosso Senhor, Deus do céu, Deus da terra, o nosso Criador que tem domínio sobre o céu, sobre a terra e tudo que neles há. É o Senhor de todas as coisas e te chama para ser filho, te chama para ser salvo essa noite. Entregue a sua vida para o Senhor, viva uma vida boa, mas coloque o Senhor em primeiro plano para a sua vida. Grande é o Senhor. Amados, vamos orar? Senhor, nós queremos já te agradecer, Senhor, porque de uma forma maravilhosa, especial, um dia o Senhor nos chamou, Senhor. Está fazendo uma obra tremenda na nossa vida. Oh, Senhor, graça nós te damos, Senhor. E que a boa obra, Senhor, se cumpra em nossas vidas. Os seus propósitos, Senhor, se cumpra em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Te agradecemos em tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus te abençoe, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.